começando a nossa quinta aula, né, do nosso projeto, tá? Bastante coisa para falar, né? Tem bastante coisa para nós aproveitarmos aí do nosso projeto. O projeto de conclusão de curso. Nós temos falado bastante coisa para vocês fazerem. E aí, pessoal, o que podemos fazer ali, né? O que nós podemos ter dentro do nosso projeto, eu preciso também que vocês me deem um toque, tá bom? Então, eu preciso que vocês me deem um toque aí para nós podermos também chegar a um melhor procedimento, tá? Então, quando vocês decidirem qual vai ser o projeto de vocês, eu peço, por favor, para que vocês me avisem, né? Para que nós possamos ali ter um encaminhamento melhor, tá? Então, por favor, né, quando vocês chegarem à conclusão de qual vai ser o projeto de vocês, não deixe de me avisar, tá? Então, nosso projeto final, ele tem algumas opções de se fazer, né? Então, eu quero que vocês se concentrem bastante em quais as opções fiquem melhor para vocês. Então, já expliquei para vocês algumas vezes, né? Mas é sempre bom tá falando como vai ser esse projeto. Então, como é que vai ser o projeto em si, né? O projeto ele é dividido em algumas partes, tá? Então, como ele é dividido aí? Então, primeiro, nós vamos ter o nosso dia a dia de aula, aqui, né? Que nós estamos fazendo algumas revisões de conteúdo, né? Então, vocês estão vendo alguns conteúdos aí, tá? E também nós estamos fazendo cada dia um trabalhinho referente a esse conteúdo que nós estamos tendo, né? Então, cada dia tem um trabalhinho para vocês fazerem, tá? Então, então, cada dia vocês vão fazendo alguma coisa e aí a gente vai depois lá chegar a um final lá, um monte de trabalhinhos. Então, e aí também vocês vão ter que fazer para mim, tá? No final, tá? Vocês vão ter que fazer para mim um projeto que pode ser um vídeo, pode ser, por exemplo, uma animação, um site desde que seja um site que seja bem feito, tá? Tudo isso será inserido lá dentro do seu projeto final depois, tá bom? Então, tudo isso aí a gente vai deixar lá no nosso projeto, assim que nós chegarmos à conclusão dele. O ideal, igual eu falei para vocês, é que vocês venham me informando, tá? Como vocês vão fazer esse procedimento, tá? Então, como é que vocês vão fazer para me entregar, né? Então, como é que eu vou depois, lá no final, como é que eu vou entregar esse projeto, né? Então, aí é com vocês, tá, galera? Bom, então hoje o objetivo é falar um pouco do HTML e do CSS. Então, o que o HTML e o CSS têm dentro da criação de sites, né? Então, o que a gente pode estar fazendo dentro da criação de sites para a utilização do HTML e do CSS. Utilizar HTML e CSS dentro do nosso site requer algumas coisas, né? Primeiro, o conhecimento de um e de outro. Quando eu dou essa aula para vocês, vocês ficam muito um pouco aflitos, assim, né? Então, por que há essa aflição? Porque, às vezes, né, vocês aí têm pelo dia a dia de vocês,
medo dos códigos, né? Então, pelo HTML e o CSS estar repleto de códigos, né? Às vezes vocês ficam meio com medo dos benditos dos códigos. Galera, não precisa ter medo. Eu sempre falei para vocês que é mais você uma questão de você ir treinando, né? Então, conforme você vai treinando, você vai ter ali mais acesso e vai conseguir trabalhar de maneira melhor, tá? Então, quanto mais você trabalhar dentro desse código, tá? Você vai ter um melhor aproveitamento. Eu sempre falo que a melhor maneira de você aprender, principalmente o HTML, o CSS, tá? É você pegar aquele código que você está aprendendo, tá? E você ir testando ele. Então, conforme você vai aprendendo o código, você vai fazendo testes com esse código, tá? Como assim? Altera alguma coisa, vai lá, altera um comandinho, altera uma estrutura, e aí essas alterações que você vai fazendo, você vai mostrando as modificações, você vai verificando qual a melhor maneira que você vai poder jogar ali. Então, quanto mais alterações você fizer, quanto mais você jogar aquilo no seu dia a dia, né, melhor você vai ficando, tá? Então, esse trabalho do dia a dia, essas alterações dentro do código, que vai tornando você melhor, tá? Então, cada alteração, cada vez, você vai vendo um ganho de performance muito melhor. Bom, e qual que é a importância do HTML? Primeiro, o uso dele, né? O HTML a gente usa muito quando para fazer a estrutura do site, tá? Então toda a estrutura do site é feita em HTML, tá? E eu sempre falo que ele faz o grosso do site. Então, como assim o grosso? A parte mais bruta, né? Então, o código dele, código HTML, a gente usa para fazer a parte estrutural, tá? E aí, pessoal, o que vocês têm que entender, né, com relação a isso, né, com relação a essas coisas do HTML? O HTML, ele evoluiu muito, né? Primeiro, tanto que ele evoluiu, né? Então, isso fez com que a gente pudesse trabalhar de maneira cada vez melhor, tá? As primeiras versões do HTML, elas hoje, se você parar para fazer uma análise, elas não são nem sombra do que elas eram, tá? Então, as primeiras versões do HTML aí, elas não trouxeram tantas inovações assim, tá? Mas hoje, você pega nos dias de hoje, o HTML mudou muito, tá? Por que mudou muito, pessoal? Porque hoje você vai olhando a estrutura, ela é bem melhor, ela traz ali para nós uma estrutura de uso, né? E uma estrutura de interação, de interatividade, que é bem mais completa, tá? Então, se você pegar o HTML hoje, né? Você pode notar que ele é bem mais completo do que era há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando ele foi criado, tá? Então, tudo isso tem que ser levado aí em consideração. E uma das coisas que fez com que o HTML ficasse melhor foi a própria internet. Como assim a própria internet, né, galera? Como a própria internet fez com que o HTML evoluísse, tá? Antigamente, a internet era para poucas pessoas. Na realidade, se a gente for ver de verdade mesmo, a internet ela era mais voltada para pesquisa, tá? Por pesquisadores e para um uso mais comercial. Ela não tinha essas ações que nós temos hoje, né? Então, o que acontecia?
né? Nós hoje temos um uso muito maior da internet. A gente pode ter ali, né, dentro da nossa rede, muito mais coisas, né? Então, como isso foi evoluindo, logo o HTML também teve que evoluir. Então, se evolui a internet, se evoluem as redes, né? As linguagens para redes também tinha que evoluir, tá? Existe uma diferença muito grande entre internet e intranet. Tem que tomar muito cuidado se um dia vocês ouvirem esse termo, tá? Qual que é a principal diferença, né? A principal diferença é o seguinte: a intranet é um tipo de rede interna, tá? Então, por exemplo, aqui na escola, nós temos uma intranet nossa aqui, que roda aqui dentro da escola. Para que serve essa intranet, tá? Ela serve para guardar então, ela serve para guardar as informações daqui nossas, não pessoais, mas mais internas, tá? Então, é um tipo de rede que um usuário, uma pessoa de fora, não vai conseguir ter acesso. A intranet, ela também evoluiu muito, tá? Tanto que hoje a gente consegue, né, ter aí uma intranet que seja que eu possa acessar ela sem estar no local. Por exemplo, o conceito de intranet nós poderíamos só usar quando, por exemplo, você tivesse no local. Então, por exemplo, eu tenho uma intranet aqui na escola, né? E aí eu só poderia usar essa intranet se eu tivesse aqui, fisicamente, tá? Então, isso evoluiu, né? Teve uma evolução gigante. E aí, o que aconteceu, né? Com base nessa evolução. Hoje, por exemplo, aqui na escola, tem-se uma intranet, por exemplo, né? Tem uma intranet aqui que você pode utilizá-la mesmo ela não estando aqui. Então, por exemplo, eu posso utilizar, tem uma intranet nossa que é lá de Campinas. Então, eu posso utilizá-la, tá? Mesmo sem estar lá. Então, mesmo eu não estando lá, fisicamente lá em Campinas, eu posso acessar a minha rede, tá? E eu consigo acessar, por exemplo, alguns materiais. Só que, por exemplo, aí, vocês, por exemplo, vocês aí, meus alunos, vocês podem acessar a intranet, né? Já que eu falei para vocês que eu consigo acessá-la daqui, não, tá? Vocês não conseguem. Por que vocês não conseguem? Porque essa nossa intranet aqui da escola, especificamente, tem que ter um nome de usuário, tá? E aí vocês não são usuários cadastrados, vocês não têm um nome de usuário para logar na nossa rede. Outra pessoa consegue? Também não. Mesmo esquema que eu falei, tá? Você só conseguiria se você fosse um usuário cadastrado, tá? E aí nós te fornecêssemos esse acesso, tá? Então, seria a única maneira de você poder ter o acesso à nossa intranet aqui. Então, como, né, vocês ou qualquer outra pessoa não tem esse cadastro, vocês não podem acessar a nossa rede interna, tá? Bom, pessoal, e aí a web, qual que é o conceito de web? O conceito de web é a rede das redes. Então, quando a gente vai falar no conceito de internet, a gente tem que lembrar que a internet é a rede das redes, tá? Então, toda a rede mundial, que é a nossa internet, ela vai englobar um monte de coisa. Então, por isso que ela tem esse nome, tá? Por isso que tem um nome de rede mundial. É porque através dela nós podemos acessar qualquer rede, qualquer site ou qualquer rede dentro do mundo inteiro, tá bom? Então,
Por isso que tem. Qual que é a importância? Olha, o HTML ele é tão importante que esse conceito, HTML, www, foi criado tudo junto, tá? Então, por exemplo, esse conceito nosso hoje aqui de esse conceito de rede, né, de www, ele é criado lá no mesmo lugar, lá onde foi criado o HTML, tá? Foi o Tim Berners-Lee que vai e cria esse nosso conceito aí, né, de uso, né, de associação ao conceito do www e o conceito de HTML também. O www é para fazer a leitura e o HTML para produzir a página. Bom, galera, e os servidores web são aqueles onde ficam as páginas, né? Então, as páginas ficam armazenadas nos servidores, tá? Então, os servidores é lá onde as páginas vão ficar, tá bom? Então, onde você vai salvar as suas páginas são os servidores. Uma das coisas que vocês têm que entender é que um servidor, seja ele web ou não, ele vai guardar os nossos arquivos. Então, literalmente, é uma máquina. Ou, na verdade, quando por exemplo, o servidor lá do Google, é um conjunto de máquinas. É uma coisa que a gente chama de data center, tá bom? Então, vocês têm que ter essa conceituação aí, tá? Bom, e aí eu já falei isso para vocês. Como é que funciona a arquitetura cliente-servidor? Então, na realidade, o que vocês têm que entender? Como que uma página chega até você, né? Então, como é que eu faço quando eu digito lá www. alguma coisa, como é que essa página chega até mim? Então, primeiro, né, você vai usar o seu dispositivo. Então, você vai pegar o seu dispositivo lá e vai utilizá-lo e vai abrir um navegador. O navegador é o que vai interpretar essas páginas. Então, quando você precisa interpretar uma página, você vai utilizar o navegador. Esse navegador, ele vai lá nas nuvens, quando você tem que estar conectado à internet, ele vai buscar lá na internet essa página que você acabou de digitar, né? Então, ele vai buscar lá essa página. Essa página ela vai estar armazenada em um servidor, tá? Então, essa página ela vai estar armazenada em algum lugar, tá? Esse servidor ele vai ter a pastinha lá onde está a sua página. Dentro da pastinha vai ter a página que você quer acessar. Então, depois ele retorna para o navegador e aí a página vai ser exibida na sua máquina, tá? Então, esse é todo o procedimento que uma página vai fazer até chegar a você de novo, tá? Bom, galera, então, todo esse círculo, toda vez que vocês forem acessar uma página, ele vai fazer todo esse rodízio aí, né, grosso modo falando, né? Então, ele vai fazer essa volta até você poder acessar novamente, tá? Então, outra coisa que nós temos que ver também, o conceito de website. Então, o website, a gente pode separar ele em três partes, né? Como assim em três partes? Vamos fazer uma analogia. Então, nós fazendo uma analogia, o seu site ele pode ser dividido como se fosse lá uma redação de um jornal. Na redação de um jornal, nós temos um jornalista, um designer e um programador. O jornalista ele é responsável por captar os dados e imagens, né? Então, ele que vai captar esses dados e imagens para exibição, né? O designer ele vai adequar essas imagens à sua tela, né? E o programador vai tornar esse site mais seguro, tá? E vai também pôr no ar, né?
Vamos pôr assim. Então, quem vai fazer essa função no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, o jornalista é o HTML, o designer o CSS e o programador é o JavaScript, tá? Então, nós temos essa mesma conceituação quando nós vamos, né, criar o nosso site, tá? Então, quando você vai criar o seu site lá, você tem que usar, você pode utilizar essa mesma analogia que nós estamos fazendo aí, tá? Bom, galera. Então, qual o uso de cada um? Então, o HTML, ele vai fazer a estrutura do seu site, tá? O CSS, ele vai fazer a parte de design desse site, tá? E o JavaScript, ele faz a parte programável. O único deles ali que você não há necessidade de usar é o JavaScript, tá? Não é que não há necessidade. Se você não utilizar ele, não vai ter tanto problema. O site não vai deixar de funcionar. Mas, né, desses três, o HTML e o CSS, hoje não tem como você fazer um site sem utilizar os dois. Por exemplo, às vezes os alunos perguntam se dá para fazer um site só utilizando HTML só, bruto, igual a gente fazia 20 anos atrás. Dá, até dá, né? Não vou falar que não dá, porque seria mentira. Mas não é recomendável. Não é recomendável você criar um site inteiro, né, sem utilizar, pelo menos ali, o HTML e o CSS, né? Não é nada recomendável aí, tá? Bom, e ali o que é a sua homepage? É uma página. Basicamente é uma página que você utilizar. Por exemplo, geralmente a gente chama da página inicial, né? Então, é o conceito de uma página, tá bom? E aí, o que é esse protocolo TCP/IP? É uma coisa que vocês não têm muito acesso, mas eu resolvi explicar para vocês. TCP/IP, pessoal, é o protocolo que vai te jogar na rede. Então, quando você vai acessar uma rede, é o protocolo TCP/IP que vai te fornecer esse acesso, tá bom? Então, quando você acessa a rede, você tem um número, tá? E este número de IP é o que vai fazer com que você consiga acessar a sua internet ali, tá bom? Uma URL é o site, né? Então, uma URL, ela é o que vai fazer o seu site, né? Seu site a ser acessado, tá bom? Então, isso que é uma URL. Bom, e aí, uma das coisas que a gente mais precisou ver, tá? É com referência à estrutura básica do HTML. Então, estrutura básica do HTML, ela vai ter ali um doctype HTML, que é o meio pelo qual você vai começar a acessar a página. Então, você abre o seu interpretador de códigos. Qual vai ser o meu interpretador de códigos, né? Por exemplo, o meu bloco de notas, né? Você pode usar qualquer editor de textos que não tenha, que ele não tenha formatação. Como assim? Qualquer editor de texto que você possa editar a sua extensão. Por exemplo, lá, o bloco de notas, igual eu falei para vocês, tem o Notepad++, tem o Visual Studio Code, que ele é gratuito, vocês podem usar também, todos eles, tá bom? Então, todos eles você pode estar utilizando, tá? Para fazer a sua página em HTML, tá bom?
Bom, todas as páginas HTML ela tem alguns comandos específicos que a gente teve lá na nossa conceituação. Pessoal, essa é a primeira parte dos exercícios, tá? Então, eu dividi em duas partes, uma de HTML e uma de CSS. Vocês vão fazer o seguinte, vocês pausam agora um pouquinho, vai lá, a gente faz esses exercícios, tá? Depois você volta de novo. Tem duas partes, tá bom? Bom, e aí qual que é a importância do CSS? A importância do CSS é total, é de fazer a estilização do nosso site, né? Então, o site ele vai ter uma estilização própria e são os comandos do CSS que fazem isso, tá? Primeiro, o que ele é? O CSS, quando ele nasce para literalmente criação de páginas, né? Não em HTML, perdão, para fazer a criação das páginas. Então, quando iniciou-se lá, isso há muitos anos atrás, né? Quando ainda não tinha a W3C, tá? Usava-se bastante a CSS para fazer página. Na verdade, usava-se vários outros, tá bom? Então, usava-se ali uma quantidade grande, né, de atributos ou de linguagens para que pudesse criar uma página web. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, foi ficando muita coisa, né? Foi ficando uma coisa absurdamente grande. E aí tem um órgão, que eu já expliquei para vocês, chama W3C. Esse órgão ele começou a gerenciar a internet em si. Na verdade, começou a gerenciar não a rede, né? Mas começou a gerenciar o método como as páginas eram preparadas. Então, como começou a ter esse gerenciamento, tá? O CSS ele foi sendo utilizado para outro fim, tá? Então, igual eu falei para vocês, a CSS ela foi criada lá na época dos navegadores, do Netscape, por exemplo, tá? E aí ela vai e começa a evoluir. A partir de 2004, se eu não estou enganado, ela vem e começa a fazer parte do projeto ali HTML e CSS, tá? Igual eu falei para vocês, qual é a diferença entre um e outro, né? A diferença é que cada um tem um fim. Quando a W3C entra na parada, né, de tomar conta dessa estrutura, ela determina que cada um faça alguma coisa, tendo uma padronização, e isso fez com que pudesse se trabalhar de uma maneira cada vez melhor, né? Então, fez com que as pessoas conseguissem ter um melhor desempenho. Porque antigamente, são uns 20 anos atrás, era bem difícil de se criar páginas. Por quê? Porque como tinham vários padrões, várias padronizações diferentes, tá? O que acontecia, né? Às vezes você fazia uma coisa e não rodava direito, tá? Então, às vezes você criava um site, ele rodava em determinado navegador, e em outro navegador não rodava. Então, era muito complicado isso aí, tá? Hoje não tem, é muito difícil. É muito difícil você ter um código e ele não funcionar, tá? Aí, assim, o ideal, outra coisa, né, é você também ter o navegador sempre atualizado, tá? Então, você tendo o navegador sempre atualizado, você vai conseguir
fazer com que tudo roda, tá? Toda a estrutura de comandos que você criar ali roda, tá bom? Bom, e aí, como a CSS funciona? Primeiro, ela vai funcionar dentro do HTML ou dentro, incorporada mesmo, ou fora, né? Então, ela vai funcionar dessa maneira, tá? E aí, a CSS, ela vai ter, sempre, seja como é que for o método que você vai inseri-la, ele vai usar essa mesma estrutura. Então, como assim usar a mesma estrutura? Tá? É você ter um seletor, uma propriedade, que é o comando, e o valor para essa propriedade. Então, por exemplo, eu tenho ali, ó, o seletor P. Eu sempre falo que o seletor P, desculpa, para você entender melhor, é só você fazer assim, ó, toda vez que. Então, toda vez que no meu código aparecer a letra P, ele vai ter uma font size de número 15, 1.5, perdão. Então, é assim que a gente grava melhor, tá? Então, toda vez que tiver um seletor P, vai usar aquela font size. Tem o atributo color, por exemplo, toda vez que tiver o seletor P, toda vez que eu usar P no meu código, a cor vai ser red, por exemplo, tá? Os comentários, quando a gente vai comentar no HTML, a gente usa barra, tá? No CSS é diferente, ó, você usa barra asterisco, asterisco barra. Lá no JavaScript é diferente também. Então tem que tomar bastante cuidado para ver qual seletor você vai utilizar, tá bom? Então, desculpa, qual linguagem você está usando para que você não erre ali. Às vezes você está pensando que está fazendo um comentário e você vai salvar, tá lá na sua página, tá? E aí eu falei para vocês sobre como pode ser estruturado, né? Então, como é que vai poder ser estruturado? Ela pode ser na linha, é o tipo menos usado, tá? Então, o tipo menos usado é em linha, tá? Então, é quando você vai fazer a configuração lá na mesma linha. Ela pode ser incorporada, aí você faz dentro do cabeçalho, tá? Então, você vai dentro lá do cabeçalho, você vai fazer a configuração. Aí, para fazer dentro do cabeçalho, você vai ter que fazer uso da tag style, né? Então vai estar lá dentro, tá? Ou então ela pode ser externa. Aí quando o código é muito grande, tá? Então, quando o código ele é muito grande, quando você pega um código gigante, você vai pegar e vai adicionar isso em um outro arquivo. Tá? Ele fica dentro de um outro arquivo lá nas suas configurações, tá bom? Bom, galera, e aí os seletores, eles podem ser algumas coisas, tá? Por exemplo, ele pode ser um seletor quando você usa uma propriedade, né? Por exemplo, o H1, o P, tá? Um seletor universal, como um asterisco. Então, o primeiro que eu falei é o seletor de elemento, né? Pode usar o H1, pode ser um seletor universal. Ou então, ele ainda pode ser o pontinho, tá bom? Então, vocês podem usar várias opções como seletor de vocês, tá? Tem mais esse exercício aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar, só perguntar aí, tá? E aí, esses exercícios aqui já são mais do CSS. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar aí que eu vou respondendo vocês, tá? E por último,
Eu quero que vocês, ao final, desenvolvam uma página completa. Vocês vão escolher um curso da escola, um dos cursos que tem lá no site, e vão desenvolver uma página completa utilizando o HTML e utilizando a CSS. Beleza, galera? É só qualquer dúvida, é só chamar. Vai lá, galera.